Olá pessoal, terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Bom dia para vocês, tudo bem? Espero que sim, que esse período de isolamento, de afastamento social tenha trazido também algumas coisas úteis, como por exemplo, estudarmos, né? Não vamos permitir que um grupo brilhante como o de vocês se prejudique. É só cada um fazer a sua parte, acompanhar as aulas, fazer as atividades, o pessoalzinho que está no curso de redação, fazer as coisas do curso de redação, que quando nós voltarmos, nós vamos estar perfeitamente em dia com todas as atividades que nós teríamos tido com a aula convencional. É lógico que nós estamos sentindo falta de estarmos juntos, mas já já isso daí vai acontecer. E enquanto isso, nós vamos, assim, de forma muito eficiente, cada um fazendo a sua parte, nós vamos trabalhando os conteúdos para que tudo caminhe como deveria ser, tá bem? A aula de hoje, o estudo de verbos, ele está subdividido em aula unitária. Então, nós vamos fazer hoje a aula 18, que é do pretéritos, e depois a aula 19, que fala também do pretérito e dos futuros. Então, na aula anterior, nós ficamos circunscritos a uma aula só porque nós fizemos todo aquele retrospecto do estudo de verbos, lembrando o significado, as flexões, tudo isso que eu achei que seria importante, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar os pretéritos. Na aula 18, o perfeito e o imperfeito, tá? O que seria pretérito? Tudo que acontece antes do momento da enunciação, ou do evento que está anunciado no momento da enunciação. Então, nós vamos ter assim, o tempo anterior do evento em relação ao momento da enunciação. Então, eu falo agora, mas eu estou me referindo a um texto, a um acontecimento que foi anterior, que foi ontem, por exemplo. Então, eu vou ter aqui o pretérito perfeito, concluído, o mais que perfeito, o pretérito, não, o imperfeito, não concluído, o perfeito concluído e o mais que perfeito, o anterior ao outro passado. Então, são conceitos que vocês já têm e que nós vamos apenas lembrar aqui para vocês. Então, o pretérito perfeito, evento acabado, concluído. Então, é aquilo que a gente chama de aspecto pontual. Acabou, não tem ligação com o antes, com o depois. Foi no passado, terminou lá. O aluno terminou sua pesquisa. Concluído, fechado, certo? Então, aspecto pontual, um conceito de pretérito terminado. Atenção para o pretérito perfeito composto, porque ele tem uma outra leitura um pouquinho diferente. Seria o verbo ter associado ao particípio do verbo principal. Por exemplo, tenho estudado até tarde. Então, essa construção, tenho estudado, não passa para nós a ideia de um passado concluído, como no perfeito simples. Então, nós vamos ter aqui uma ação que é iniciada no passado, mas que a gente percebe que ela se prolonga até o presente, que ela ainda acontece no presente. Tenho estudado, estudei ontem, mas parece que eu continuo estudando. Então, ele mais ou menos traduz uma rotina, uma ação repetitiva. Então, ele tem uma leitura um pouquinho diferente. A Fulvestre trabalhou isso daqui. Ela colocou lá o tempo composto e a resposta que ela deu foi ação iniciada no passado e que se prolonga até o presente. Essa é a leitura do pretérito perfeito composto. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai trocar a louça para trabalhar o pretérito imperfeito, tá? Pessoal, vamos lá, continuando. Pretérito imperfeito do indicativo. O próprio nome diz imperfeito. O perfeito quer dizer perfeito
perfazer, particípio do verbo perfazer é perfeito, ou seja, fez tudo, completo. O imperfeito, o que quer dizer o in? O prefixo in quer dizer não. Não é um pretérito perfeito, não tem aquela noção de passado terminado. Ele está numa noção de um passado que vem evoluindo, que apresenta uma continuidade, não foi terminado, não foi concluído, ele está em desenvolvimento. Isso que quer dizer imperfeito. Veja bem, eu estudava quando você ligou. Não quer dizer que eu já tinha terminado. Era uma ação passada que estava em desenvolvimento. Portanto, ele apresenta um aspecto durativo, que se prolonga, ou iterativo, que se repete. Tá? Aí eu chamo a atenção de vocês para o sentido não literal que o pretérito imperfeito assume. Na apostila, o literal está no começo, o não literal está lá no final do estudo de verbos. E eu estou dando conjuntamente. Então, quando nós chegarmos na aula do sentido não literal, nós já teremos feito a parte teórica dela, tá? Sentido não literal, então é o passado de cortesia. Eu queria um cafezinho. Não quer dizer que eu não queira. É diferente de falar eu quero um cafezinho. Eu queria um cafezinho, é um jeito mais cordial de fazer uma solicitação. Aquela fórmula de entrar no mundo da fantasia, no mundo da imaginação. Era uma vez um príncipe, uma princesa, num castelo. Então, é uma fórmula, né, de começar uma história. E também ele pode ser usado na forma coloquial com valor de futuro. Se eu pudesse, gente, eu ia até vocês. Eu ia até vocês. Eu iria até vocês. Então, ele é marca de coloquialidade, porque a forma correta seria o futuro do pretérito e nós usamos o pretérito imperfeito. Tá ok? Então, esses dois pretéritos, perfeito, fato terminado, concluído, imperfeito, um fato em desenvolvimento. Sobre eles, vocês vão fazer página 55, do exercício número 1 ao número 4, e no plural, a parte referente a essa aula. Veja, o capítulo 8, ele envolve todo o estudo de verbos. Então, semana a semana, está sendo determinado um número de exercícios específico daquela aula. Então, hoje vocês vão ver, vão ser os dois pretéritos, então são questões ali numeradas, específicas, sobre essa aula 18, tá bem? Então, agora eu vou trocar o quadro para nós fazermos também a aula 19, que vai tratar do pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Até? Olá, pessoal. Agora, dando continuidade, aula 19, o verbo no pretérito mais que perfeito e os dois futuros, do presente e do pretérito, tá? Então, comecemos pelo pretérito mais que perfeito do indicativo. É quando acontece um fato passado que é anterior a outro passado. Vocês já têm isso bem claro no entendimento de vocês, que a gente fala passado do passado, um passado que veio antes do próprio passado perfeito. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, quando você ligou, ela já saíra. A ligação é passado e o fato dela ter saído é antes ainda da ligação, passado do passado. Ou então, ela já tinha saído. Nós usamos muito mais a forma composta do que a forma simples. Então, o tempo pretérito mais que perfeito é importante na progressão temporal. Por quê? Entre eventos do passado, o que tem um passado mais próximo e o que tem um passado mais remoto. Então, muitas vezes, vocês colocam tudo no perfeito. E quando aquele fato aconteceu antes do perfeito, obrigatoriamente a gente tem que usar o pretérito mais que perfeito. Aí eu chamo a atenção de vocês que, além de ser importante na progressão temporal entre eventos do passado, a forma composta tinha saído é muito mais presente, é muito mais usual no nosso dia a dia do que saíra.
Essa ira parece meio artificial, não é muito comum, não. Normalmente nós fazemos a escolha, quando você ligou, ela já tinha saído, passado anterior ao outro passado. Atenção, alguns valores que o pretérito mais que perfeito assume como sentido não literal. Nas sentenças condicionais, por exemplo, mas fizera se não fosse, valor de futuro do pretérito. Mas fizera se não fora, valor de pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essa frase caiu no vestibular, mas faria se não fosse. Então, na verdade, aí era um recurso na poesia para fazer a composição da rima. Então, a opção por fora em vez de fosse, tá? E o outro valor que ele assume é valor de desejo. Quem me dera ser o orador da minha turma. Quem me dera, expressando não um passado anterior do passado, mas um desejo de que alguma coisa aconteça. Quem me dera ser o orador da turma. Então, também valor de desejo. Então, o pretérito mais que perfeito, passado do passado, a forma mais usual, a composta, e ele pode assumir valores de futuro do pretérito, de imperfeito do subjuntivo e no valor de desejo, expressando uma vontade, um desejo. Tudo bem? Vamos trocar a louça para fazermos agora os dois futuros, tá? Vamos lá, pessoal, para fecharmos essa aula. Agora nós vamos ver o futuro. Se o presente é o momento da enunciação, o pretérito é anterior ao momento da enunciação, o futuro vai ser um tempo, um fato relatado, posterior ao momento da enunciação. Então, ele vem posterior ao evento relatado no momento da enunciação. Então, vai ser ainda, vai acontecer. Aí nós vamos ter dois tipos de futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, cientista diz que o homem derrotará o vírus. Então, o evento relatado é posterior ao momento da enunciação, quando ele diz. Então, uma coisa que ainda supostamente vai acontecer. Então, no nosso linguajar coloquial, informal, normalmente nós substituímos o futuro do presente pela locução vai derrotar. Diz que o homem vai derrotar o vírus, em vez de derrotará. Derrotará é mais formal. Vai derrotar é a linguagem nossa do dia a dia, tá? Aí eu tenho aqui, no sentido não literal de futuro do presente, nós temos duas leituras. Não matarás, não roubarás, não usarás o nome de Deus em vão. O futuro do presente com valor de imperativo, uma ordem, um comando. É proibido matar, certo? E ele também tem um valor de cálculo aproximado. Ela terá uns 17 anos. Então, o futuro ligado a um artigo indefinido, nós vamos ter aí valor aproximado. Mais ou menos, ela tem mais ou menos uns 17 anos. Então, tem esses dois valores no sentido não literal, tá? Então, futuro do presente, um evento que é posterior ao momento da enunciação. Futuro do pretérito, o evento é posterior a um ponto de referência no passado. Então, vamos entender o que quer dizer um futuro que é também passado. No mês passado, o cientista previu que o homem derrotaria o vírus. Então, no mês passado, foi quando isso foi declarado, o momento em que isso foi dito, o momento da enunciação. O cientista previu, então ele já tinha previsto, é uma referência de passado. No mês passado, ele previu que o homem derrotaria o vírus. Então, o derrotaria,
nós vamos ter aqui o momento posterior à previsão feita pelo cientista. Então, são 3 momentos diferentes. O evento é posterior a um ponto de referência no passado. O ponto de referência foi a previsão. Quando isso foi dito? No mês passado. Qual é o futuro? Derrotaria. Então, ele vem após o preview. Então, eu tenho um futuro que tem uma ligação com o passado. Com relação a um fato, ele é futuro. Com relação a outra, ele é passado. E aí, no valor hipotético, se eu pudesse, iria até vocês. Desculpe, gente, está tocando o telefone. Se eu pudesse, iria até vocês. Isso está condicionado a uma possibilidade. Ir até vocês só vai acontecer na hipótese de eu poder. Vamos tomar uma água? Vocês estão acostumados, né? Que eu interrompo a aula para tomar água. Aulas seguidinhas assim desgastam a nossa garganta. Hidratação é muito importante nesse período, gente. Então, nós vamos ter aqui o futuro do presente, vai ser o futuro do pretérito, seria. Então, nós vamos ter aqui as 2 leituras de futuro, tá? E as 2 leituras não literais das formas futuro do presente e futuro do pretérito. Certo, pessoal? Então, aí nós demos conta dos tempos do modo indicativo, o presente na aula da semana passada, hoje o pretérito perfeito e imperfeito na aula 18 e o pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito na aula 19. Então ficou uma aula assim cheia, né? Uma aula mais ampla, mas nada que vocês não tenham visto, e tudo isso aqui é somente para lembrá-los lá do primeiro ano, quando nós estudamos toda a conjugação dos verbos, como também o sentido literal e não literal. Aqui no terceiro, a abordagem é muito mais interpretativa do que praticamente fazer a conjugação dos verbos. Mas se vocês sentirem necessidade de que a gente reveja todo aquele processo de derivação verbal, é só vocês dizerem, a Camila encaminha para mim, e daí a gente pode fazer uma aula extra sobre isso. Tudo bem? Então, esta aula aqui, 19, em classe, está na página 55, exercício número 1 ao número 4. E, no plural, a continuidade do capítulo 8º, trazendo a tarefa mínima e a tarefa complementar dentro daquilo que foi estipulado. Como eu expliquei, o capítulo 8º, ele é todinho voltado para verbos. Então, as aulas 17, 18, 19, 20 e 21, todas elas vão estar circunscritas ao capítulo 8º. Certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, vocês podem manifestar, tá? Qualquer dúvida no exercício. E nós vamos encaminhar, via Camila, os exercícios resolvidos, tanto da aula 18 como da aula 19, para vocês solucionarem. Tudo bem? Então, um beijo grande, uma boa semana, fiquem bem, fiquem com Deus aí. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.